Olá pessoal, vamos aqui fazer a correção da atividade passada na aula passada, né, que foi na semana passada, tá certo? Então algumas questõezinhas que foram passadas no arquivo, já foi explicado no outro vídeo ali que esta aula complementar para fazer essa correção. Então a primeira questão dessa atividade é o seguinte: lá na atividade de vocês vão pegar o caderno de vocês e vão acompanhar essa correção aqui. Determine a área e o perímetro dessa figura aqui. Qual é a área e o perímetro dessa figura, né? Então vamos começar sempre com o perímetro, porque é a parte fácil. Então nós estamos percebendo que essa é uma figura que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Porém, nós só vemos 4 lados sendo definidos, né? Só 4 lados sendo definidos aqui. Então, nós vamos fazer descobrir os 2 lados que estão faltando. E aí, o que é que nós vimos em aula anterior? Nós vimos que esse 9 aqui de cima, ele corresponde bem aqui embaixo, ó. Até aqui, ó. Aqui vale 9. Essa mesma medida até aqui é a mesma medida daqui de cima. Assim como aqui esse 6, aqui também vale 6. O que me dá a dizer que essa medida completa que está faltando, ela é 9 mais 6, então ela é 15. Perfeito? Então já descobri uma das medidas que estavam faltando. Agora eu vou entender que esse pedacinho aqui ele vale 3, que é esse mesmo aqui, gente, ó. Esse pedacinho aqui ele vale 3 e a medida completa vale 9. Veja, se a medida completa vale 9 e eu já tenho 3, então a minha chance aqui de pensar, minha lógica é de pensar que aqui vale 6 centímetros, porque 6 daqui com 3 daqui, que é esse 3 aqui, eu vou ter 9. Portanto, meu perímetro vai ser o seguinte, vai ser somar esses 6 números numa figura que tem 6 lados, né? Então 9 mais 9, 6 mais 6, mais 3 e mais 15. Então, essa somatória dá o meu perímetro. Se você não fez, não descobriu esses lados que estavam faltando, portanto, não dava para você fazer esse perímetro. Vou fazer aqui 9 mais 9 é 18. 18 mais 6 é 24. Mais 6 é 30. 30 mais 15 é 45. E mais 3 é 48. Vocês sabem que eu posso fazer uma soma. A soma ela é comutativa. Eu posso somar quem eu quiser primeiro, que o resultado final ela vai ser o mesmo. Portanto, aí o resultado do perímetro de 48. Agora nós vamos falar da área. Numa figura que nós já vimos como é que trabalha nessa figura, e nós entendemos o seguinte: essa figura não dá para ser calculada a área de uma vez. Então a gente vai fazer um cortezinho bem aqui e vai formar 2 pedaços. Desses 2 pedaços eu vou aplicar a velha fórmula da área, já vimos antes, que é base vezes altura, né? Base vezes altura. Então nessa figura aqui, essa é a base e essa é a altura. Portanto, aqui eu tenho 9 vezes 9. Não é isso? Que dá 81 centímetros quadrados. Nesse pequeno aqui, nós temos que isso aqui é a base e isso aqui é a altura. Portanto, eu vou ter 6 vezes 3, base vezes altura. Portanto, eu vou ter 18 centímetros quadrados. Então, minha área, que é minha área total dessa figura, vai ser 81 desse pedaço, mais 18 do outro pedaço. Portanto, dando um total de 99 centímetros quadrados de área. Tá bom, gente? Nós já vimos essa figura em explicação anterior, já vimos essa ideia do corte, o cálculo de cada um dos pedaços, para depois fazer a somatória total desta área, tá bom, gente? Então, se for o caso, pausa o vídeo e faz a tua correção. Estou gravando essa correção também agora à noite, são 8h25, por isso que vocês estão vendo um pouquinho aqui da sombra. Eu botei uma luz aqui para ver se ajuda a deixar a visão de vocês aí mais clara, tá bom? Vamos para a segunda questão. A segunda questão diz assim, ó: determine a área e o perímetro das figuras a seguir. Foi dada essas 2 figuras e ele quer a área e o perímetro dessas 2 figuras. Então vamos começar com essa figura aqui, que nós já conhecemos ela, chama-se paralelogramo.
É o nome dessa figura aqui. O perímetro é você somar os quatro lados. Lembrando que se aqui embaixo vale 4, aqui em cima vale. E se desse lado vale 4,5, desse lado vale 4,5. Portanto, o meu perímetro ele vai ser 4,5 mais 4,5. Eu posso somar quem eu quiser primeiro, não importa. Mais 4 e mais 4. O resultado final ele sempre vai ser o mesmo. Portanto, 4,5 mais 4,5 é 9, mais 4 é 13 e mais 4 é 17 centímetros. Esse é o meu perímetro. E a área de um paralelogramo, como é que funciona? Ó, a mesma área do retângulo e do quadrado. Então a fórmula é base vezes altura, né? Já vimos isso na explicação da aula anterior. Esta é a base e essa é a altura. Então, você vai fazer o seguinte. 4 vezes 4,5. Né? Base, que é 4. Altura, que é 4. Oh, desculpa. Não. Olha que mancada que eu ia dar aqui, gente. Né? Ah, nossa, isso aqui não é altura. Essa medida ela está inclinada, né? A nossa altura é essa medida aqui, ó. A altura é 3. Ainda bem que eu percebi logo. Então, nossa área ela vai ser o seguinte. A base é 4 e a altura é 3. Portanto, a nossa área é 12 centímetros quadrados. Olha aí, eu ia complicando aqui tudo, né? Muito bem. Nossa próxima figura é um trapézio. O perímetro desse trapézio é somar esses quatro lados que estão bem definidos aqui. Portanto, 20 mais 20 mais 10 e mais 34, que dá um total de 84 metros. Dessa vez nós temos uma medida aqui de metros, viu, gente? Então, metros, beleza. Agora nós vamos falar da área. Nós lembramos que a área do trapézio, você tem aqui uma base grande e uma base pequena. Então, nós temos que somar essas duas bases. Portanto, é base mais base. Depois você multiplica pela altura. Então, tá aqui a altura. Dentro da figura, né? Dentro da figura, a altura. E depois você divide tudo isso por 2. Portanto, você soma-se as bases, a grande com a pequena, multiplica com a altura e depois divide para 2. Então, nós vamos fazer 35 mais 10, que dá 45, que é somando as bases, né? 35 não, desculpa, 34. 34 mais 10, que dá 44. 44 aqui, vezes 16 e tudo isso depois dividido para 2. Como eu não sei esse 44 vezes 16, eu não sei de cabeça, eu vou armar aqui a conta e vou fazer rapidamente. 44 vezes 16, 6 vezes 4, 24 vai 2, 6 vezes 4, 24 mais 2 é 26. 1 vezes 4 é 4, 1 vezes 4 é 4. Então aqui 10, soma, né? Sabe que 6 mais 4 é 10, vai 1. 1 mais 2, 3, mais 4 é 7. Então deu 704, dividido para 2. Rodrigo, eu já posso somar logo as bases? Pode. Se você já sabe que essas duas bases vão ser somadas, você já pode somar essas bases, tá bom? Não tem problema, eu faço aqui mais para explicar. Então a nossa área aqui vai ser 704 dividido para 2, tá aqui, pronto, 704 dividido para 2. Nosso cálculo aqui foi feito bem aqui, que vai dar um resultado de 352 metros quadrados. Então, eis a nossa área, né? Nós vimos na explicação que o trapézio você soma as bases, multiplica pela altura e divide por 2. Se você já entendeu isso, então você pode ir direto ao assunto, né? Pode ir direto ao assunto, já somando e já multiplicando para ser mais rápido, né? Mas eu tenho que fazer todo esse procedimento porque ele é legal para a gente poder entender exatamente como é que a coisa está procedendo, tá bom, gente? Qualquer coisa, dá um pause aí, faz o teu conserto, faz a tua correção, depois volta. Vamos continuar agora aqui com a terceira questão, que diz o seguinte: encontre a área de um trapézio que possui bases igual a 4 e 3. Então eu anotei bem aqui, gente, ó, as bases 4 e 3, e a altura é metade da base maior. Veja, se tem uma base maior e uma base menor, é claro que a maior medida é a base maior, e a altura ele fala que é metade da base maior. Portanto, a altura a base maior é 4, portanto a altura é 2.
Então a área desse trapézio vai ser somar as bases, vou botar aqui a fórmula para a gente ir lembrando, multiplicar pela altura e dividir por 2. Então essa é a fórmula da área do trapézio. Deixa eu ver se essa questão pediu só a área. Então base mais base, 4 mais 3, 7. Multiplica pela altura, que é 2, que é 14, e divide para 2, que é 7 novamente centímetros quadrados. Sempre é dividido para 2, Rodrigo? Sempre. Isso aqui é uma fórmula. Ela não muda nunca. Ela sempre será nesse formatozinho aqui. Portanto, sempre vai dividir para 2. O que muda é a base maior, é a base menor e a altura. Isso é o que muda. Então, somei as bases. 4 mais 3, 7. 7 vezes a altura, 2, dá 14. Dividir por 2, dá esse 7 bem aqui. Vamos lá para a quarta. A quarta diz assim: seja um paralelogramo com altura de 5. Então, vou anotar aqui, a altura é 5. E a base medindo 6. E a base medindo 6. Pergunta-se qual é a área desse paralelogramo. Eu não preciso nem desenhar, porque nós sabemos que a área é base vezes altura. Portanto, base é 6, altura é 5. 5 vezes 6, 30 centímetros quadrados. Se eu sei que a área é base vezes altura, a questão me deu a altura e me deu a base, multiplicar, eu já tenho o meu resultado. Muito fácil, não precisa desenhar, porque é só aplicar direto na fórmula. Então, a fórmula mais básica, na forma mais básica que a fórmula pode aparecer para a gente. Então, vamos agora para a quinta, que diz o seguinte: nas alternativas a seguir, assinale a que for correta. Então, eu botei só os parênteses aqui porque você tem a sua atividade aí. Eu vou ler e nós vamos analisar. Um quadrado e um retângulo podem ter as medidas de suas áreas obtidas de forma igual. Verdadeiro, né? Que a área é base vezes altura. Tanto para essa fórmula é para quadrado, é para retângulo e para paralelogramo, né? Nas três figuras que nós vimos. Então, verdade. As áreas, próximo item, as áreas do paralelogramo e do retângulo têm as mesmas medidas de suas áreas obtidas exatamente da mesma maneira. E deixa eu ver aqui um pouco aqui desse erro desse texto. As áreas do paralelogramo e do retângulo têm as mesmas, tem as medidas, tem as medidas de suas áreas obtidas exatamente da mesma maneira. Verdadeiro de novo. O paralelogramo e o retângulo, eu acabei de mostrar aqui, verdadeiro novamente. A maneira de calcular a área de um trapézio é somando as medidas de suas bases, perfeito, e multiplicar pela medida de sua altura, perfeito. Contudo, faltou dizer que depois disso tudo tem que dividir por 2. Portanto, esse item ele é falso, não marca. O erro desse item é que ele não disse que depois de somar as bases e depois de somar as bases e multiplicar pela altura, você tem que dividir por 2. Então, não disse isso, o item está falso. Próximo item. A área de um quadrado pode ser obtida de diversas formas, sim. Uma delas é lado ao quadrado, perfeito. Então, a área do quadrado pode ser base vezes altura e também pode ser lado ao quadrado, perfeito. Qualquer uma dessas fórmulas estão corretas. E o último item, a área de todos os paralelogramos é calculada exatamente de mesma maneira. Na verdade, não é calculado da mesma maneira. Isso aqui, na verdade, ele é falso. Porque tem uma figura que é um paralelogramo e não se calcula simplesmente com base vezes altura. Então, na verdade, esse item ele é falso. Existe um paralelogramo que não se calcula somente com base vezes altura. Tá certo? Eu não vou falar dele agora, porque não cabe aqui eu falar dele. Não sei nem se eu vou falar dessa figura na próxima. Eu não vou mais falar nem de nenhuma figura mais. Então, eu prefiro só dizer assim, não, nem todos. Né? Existe um paralelogramo, que é um paralelogramo especial, que é conhecido como losango, que ele não se calcula só com base vezes altura, tá bom? Mas não vou entrar em detalhes para essa figura. Então, 3 itens verdadeiros, 2 itens falsos.
Muito bem. Próxima questão é determine a área das figuras. Então, na sexta questão, determinar a área dessas duas figuras. Nós temos aqui um trapézio, então a área vai ser somar as bases. Já vou somar logo. 20 mais 12 é 32. Multiplicar pela altura, que é 4, né? Nós temos que é a altura. 32 vezes 4, que dá 128. E depois, de acordo com essa fórmula bem aqui, você divide por 2. Então, divide por 2, que aí vai dar igual a 64 centímetros quadrados. Então, essa é a área dessa figura aqui. Somei as bases, multipliquei pela altura e depois eu dividi para 2. Agora, nós temos a figura aqui, o paralelogramo, que a área nada mais é do que base vezes altura. Está aqui a base, está aqui a altura. Esse 9 não serviu para nada, não tem problema. Base é 10, altura é 8, 10 vezes 8 é 80 centímetros quadrados. Então, perfeito aí, tá aí a sexta questão. Qualquer coisa, dá um pause no vídeo e vai corrigir o teu item, tá bom? Vamos lá passar para a próxima. A próxima é um desafio que ficou na aula passada. O desafio é calcule a área dessa parte destacada aqui em azul. Então, nós temos uma técnica aqui muito interessante. Primeiro, vamos entender que essas medidas que estão aqui, gente, elas se tratam da altura. Elas se tratam da altura da figura. Então, notem que ele só quer esse pedaço aqui, ó. Notem que ele só quer esse pedaço aqui. Então, vamos ver que nós temos duas figuras, uma dentro da outra. Uma figura dentro da outra. Então, olha qual é a minha ideia aqui. Vou pegar aqui só a figura grande. Deixa eu ver se dá para dar um destaque na figura grande. Vou falar só dessa figura grande aqui, gente, ó. Só dessa figura grande aqui, ó. Que tô aqui tentando deixar ela mais clara pra gente. Vou falar só dela aqui. Como se ela tivesse toda completa. Vou fazer aqui o cálculo dela como se ela tivesse toda completa. Só essa figura grande. Muito bem. Nessa figura grande, a base começa aqui, né, ó. Começa aqui e vai até aqui. Essa é a base. Portanto, é 2 mais 7 que dá 9 centímetros. Esta é a base da figura grande. E a altura que está aqui, essa medidazinha retinha aqui, também é de ponta a ponta. Então, é daqui para cá, ó. Essa altura toda, ela vale 10 mais 1, ela vale 11. 11 centímetros de altura. Portanto, a área da figura grande... vou botar assim, a figura grande, vou botar o nome aqui assim, para a gente saber de quem que nós estamos calculando. É base vezes altura, claro, é um paralelogramo. Então, eu vou fazer que a base aqui é 9, a altura que é bem aqui é 11, né? Bem aqui que é 11, 9 vezes 11 é 99 centímetros quadrados. Agora, o que é que eu estou entendendo aqui, ó? Que a figura grande, toda completa, ela seria 99. Mas esse pedaço aqui, ele não existe na figura. Então, olha qual é a minha ideia. Eu vou calcular quanto é essa figura pequena e vou diminuir da figura grande. Veja bem, quando eu calculei esses 99, eu entendi que toda a figura grande, toda ela, tem área de 99 centímetros quadrados. Mas notem que tem um pedaço que não pode ser contado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a área desse pedacinho aqui e vou diminuir da área grande. Então, eu vou fazer o seguinte. A figura pequena, que também é base vezes altura, porque é um paralelogramo, né? Tá aqui a base e tá aqui a altura, que é esse 10, porque pega daqui, né, gente, ó? Pega daqui, tá bom? Então, a área dessa parte que não existe dentro dessa figura, né? Essa parte que tá faltando, ela vale 7 vezes 10, portanto, ela vale 70 centímetros quadrados. Muito bem. Então, o que é que eu entendo? A figura toda é 99, mas esse pedaço aqui que vale 70, esse pedaço aqui que vale 70 centímetros quadrados, esse pedaço não existe. Portanto, a área, resposta dessa questão, a área daquela partezinha azulzinha ali, é você pegar a figura grande e tirar a figura pequena. Portanto, seria 99 menos 70,
que dá igual a 29 centímetros quadrados. Repare que isso aqui vale 29. Essa parte azulzinha aqui vale 29. Porque 99 seria a figura toda. E eu calculei essa parte que não existe dentro da figura. Então, desses 99, existem 70 que não existe dentro da figura. Então, o que eu fiz? Eu diminuí e deu o resultado de 29. Rodrigo, eu fiz de outro jeito, mas eu consegui o mesmo 79. Desculpa, o mesmo 29. Perfeito, beleza. Belezinha, viu, gente? Se você conseguiu esse 29, você acertou. Não importa que tenha sido desse jeito, tá bom? Então, não entendeu? Para o vídeo, volta, olha ele novamente, aquela coisa que a gente precisa fazer. Então, gente, valeu e vamos continuar a aula, né? No caso, lá na aula, eu pedi que vocês parassem o vídeo para vir fazer a correção. E aí, agora, feita a correção, vocês voltam para lá, caso não tenham terminado de assistir. Então, até a próxima.